Paz, muita paz para todos. Eu quero, dentro de alguns minutos, falar neste pequeno vídeo sobre um assunto muito empolgante que é o evangelismo. E quando eu estava preparando esse assunto, eu lembrei que evangelismo foi uma das primeiras matérias que eu tive a oportunidade de lecionar ali no início da antiga STEADEB, lá no Templo Central da Assembleia de Deus do Belém, antiga Belém também, né? E ali, quando nós iniciamos aquela escola, o pastor Ayrton, naquela época era presbítero, professor junto conosco. Nós tínhamos o pastor Severino Almeida, pastor Omena, pastor Dário, e entre outros ali estava eu também, lecionando junto com os irmãos. E para mim era motivo de muita alegria, porque nós víamos ali o interesse daqueles irmãos, que muitos deles nas primeiras aulas vinham do interior para fazer a sua formação teológica. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de lecionar ali junto com os irmãos, e até hoje eu considero uma grande bênção ter podido ajudar alguns no seu início de carreira. E assim, então, esse assunto muito empolgante que é o evangelismo, ainda hoje me prende muita atenção e às vezes me deixa assim um pouco transtornado ao ver a maneira como em alguns momentos a evangelização ela está sendo distorcida na sua forma, na sua prática. Não estou assim relacionando o evangelismo na sua pregação, no conteúdo da pregação evangelística. Não pretendo caminhar por esse assunto agora. O que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre a organização ao evangelizar, a organização evangelística para fazer o trabalho. Porque assim como tantas outras profissões, tantas outras artes, a evangelização também ela é algo premente, é algo que requer uma preocupação muito grande da parte da direção da igreja, e também um cuidado para com aqueles que saem a evangelizar, como sair, por que sair. Isso eu sempre tive a preocupação nos dias em que eu lecionava ali também, junto com a minha campanha evangelizadora ali em Terminal Guararapes. Eu tinha essa preocupação de cuidar para que o pessoal que estava envolvido na evangelização não fosse um pessoal despreparado, sem nenhum conhecimento daquilo que ia fazer. Haja visto que nós, quando saímos a evangelizar, é como se nós estivéssemos levando ovelhas de encontro aos lobos, às feras, ainda que estejamos com o poder da palavra de Deus, o conteúdo da palavra, mas nós, como humanos, estamos nos confrontando com outros humanos que estão totalmente desprovidos do conhecimento de Deus e verdadeiros instrumentos nas mãos de Satanás. E é exatamente a esse tipo de pessoas que nós
saímos para encontrar e levamos algo que muitas vezes eles não querem nem saber, não acreditam, e é difícil. Por isso o evangelismo, na sua prática de evangelização, ele necessita de um preparatório, necessita de uma instrução prévia de como fazer o trabalho para que nenhum componente seja pego despreparado, desprevenido ou de surpresa. Não, quem sai a evangelizar não pode se sentir despreparado ou pego de surpresa. Não é assim. Temos que ter um preparo, e esse preparo depende exclusivamente daqueles que estão na direção do trabalho. Quando nós falamos em organização para o trabalho evangelístico, eu me refiro à forma como esse povo está sendo preparado para sair ao campo de batalha espiritual. Eu tenho encontrado muitas vezes grupos de evangelização, pessoas que saem a pregar, como se fosse um grupo de pessoas que sai para visitar uma outra família qualquer. Então você nota que ali não está existindo uma coordenação, uma visão voltada para o trabalho que está sendo realizado. Isso não é culpa daquele momento. Isso é culpa de uma falta de ação anterior àquele momento. Quando a direção da igreja ela tem uma visão missionária, uma visão evangelística, um cuidado para alcançar as almas perdidas, ela também tem uma preocupação de métodos e técnicas. Não é simplesmente marcar uma reunião para domingo e sair o pessoal a campo. Não, é preciso métodos e técnicas de evangelização. Principalmente nos nossos dias, que muitas coisas estão mudadas. Hoje você não pode mais confrontar diretamente, discutir religião por religião. Não se admite mais esse tipo de confronto. Hoje em dia é preciso que haja um preparo antecipado com aqueles que vão sair a pregar. É preciso que as igrejas elas entendam que o trabalho de evangelização não é apenas mais um trabalho na igreja. O trabalho da evangelização é o trabalho da igreja. A igreja deve estar voltada, toda a igreja, para a evangelização. Não é um grupo de mocidade ou pessoas que se dedicam, que têm a obrigação de fazer aquele trabalho porque não tinha outro lugar para ir no domingo à tarde. Mas a evangelização, o confronto, é uma obrigação da igreja. Jesus Cristo disse: ide e pregai o evangelho, ide e ensinai, ide e fazei discípulos. Mas uma coisa é importante verificar na própria Bíblia, que eu não quero entrar profundamente nesse assunto agora, mas que ele passou um monte de dias ensinando como os discípulos deviam fazer, o que deviam dizer, e prometeu que estaria com eles. E essa promessa não mudou, não passou ainda. Mas o que passou foi a forma de como a igreja tem se voltado para atender este chamado do Mestre. É preciso que, antes de colocarmos um grupo para evangelização,
que se faça um preparo na igreja. Quem tem condição, quem sabe o que é que vai dizer. Não se pode colocar um grupo de pessoas para fazer aquilo que der na cabeça e dizer aquilo que ele entende. Muitas vezes é um novo convertido que não tem um conhecimento daquilo que aceitou, que não tem ainda um preparo para falar. E são essas pessoas que mais saem a campo. E isso faz com que o trabalho da evangelização ele não tenha um retorno, não tenha um retorno positivo, porque o pescador não tinha no seu bojo a isca necessária para determinado tipo de peixe. A forma como se organizar no campo, certa vez eu estava vendo um trabalho de evangelização na rua, e era um grupo de pessoas, e na frente estava um moço cantando, mas era uma roda fechada, e eu fiquei pensando, poxa vida, se chegar um pecador ali, ele vai olhar por onde? Vai pelo ombro, por cima do ombro das pessoas? Então até a formação de como você se apresenta numa rua, ao ar livre para pregar, isso deve ser ensinado na igreja, antes de se sair a campo. As doutrinas que vão ser pregadas, os ensinamentos, o porquê da pregação, tudo isso envolve a necessidade de instruir, mas instruir mesmo esse pessoal que sai para evangelizar, que são os verdadeiros ganhadores de alma. São aquelas pessoas que, além de conhecimento, além da organização, tem que saber usar métodos, técnicas de trabalho, tem que sair com a certeza de que Jesus vai na frente para que ele possa voltar trazendo consigo os molhos prometidos. Então, meus queridos, essa introdução que eu estou fazendo aqui sobre evangelismo é muito importante. Talvez eu aproveite uma outra oportunidade e faça um vídeo mais detalhado, mais específico, mas por enquanto eu só quero fazer esse alerta para que nós tenhamos mais cuidado, não no conteúdo, já falei antes, mas na forma como vamos entregar esse conteúdo. Às vezes você tem uma boa mercadoria, tem um bom material para vender, mas você não sabe vender, você não sabe apresentar o seu material, você não sabe a quem vender esse material. E isso é exatamente o que acontece com as pessoas que saem a campo com a palavra de Deus, que salva, que cura, que batiza, mas que ele não sabe o que fazer com aquela palavra. Mas que Deus abençoe a direção da igreja, que esteja sempre voltada para a necessidade de atualizar, sempre atualizar esse pessoal, para que tenhamos sempre mais almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe e que seja conosco.